Você já foi repreendido pelo seu pai ou por Deus? Né? Eu já fui demais repreendida pela minha mãe, meu pai, né? Meus irmãos, né? E também por Deus eu já fui repreendida. Peço que você ore comigo e leia a palavra para a gente entender sobre o que é uma repreensão, né? Por que Deus nos repreende? Né? Ore comigo, por favor, para a gente ver a leitura. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por seu ser tão bom e maravilhoso por cada um de nós. Senhor, meu Deus, te peçamos o seu santo bom Espírito de Deus, que habite em cada um de nós agora, neste momento, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria da sua palavra, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e nossa mente, para que a gente venha entender com os seus ouvidos, com a sua mente, com os seus olhos, que a gente consiga ver com os seus olhos. Nós pedimos, Senhor, essas bênçãos e principalmente, Senhor, que o Senhor grave a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, para sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai ver Hebreus, estamos terminando Hebreus. Vamos ver Hebreus 12, tá? E o capítulo a gente vai ver do 5 ao 8. Tá bom? Leia comigo a partir do 5, versículo 5, Hebreus 12 e o 5. Vamos lá. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fore repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Uau, gente! Interessante nessa palavra. Vamos lá. No 5, a explicação. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fore repreendido. Gente, é muito top esse versículo aqui, né? Que os filhos de Deus, né, são exortação, o Senhor exorta quando estão fazendo alguma coisa errada ou quando está fazendo tudo de bom, Deus exalta também, mas quando está errando, as pessoas chegam, olha, né, assim está errado, e muitas vezes nós não queremos ser repreendidos. Mas o Filho de Deus, realmente, quando ele é repreendido, ele recua, né? E percebe que está sendo repreendido. Deus, ele nos faz com que a gente entenda as coisas de diversas maneiras. Ele manda ele manda outro, ele manda sonhos, ele manda de todo jeito para que a gente venha aprender com os seus ensinamentos, né? Aí vem a palavra toca exatamente naquele assunto, e às vezes as pessoas acham, porque aquela pessoa ali, aquele pastor ali, aquela pastora, aquele pregador, tal, sabe dos meus problemas, por isso que falou exatamente isso. E não é o Senhor nos repreendendo. Às vezes o Senhor permite que o inimigo toque em nós, para que a gente venha se lembrar que Deus é bom e é Ele que cuida da gente. Então, às vezes, é necessário que o Senhor deixe acontecer muitas coisas com a gente, para poder a gente cair em si. Porque ele diz aqui no 6, porque o Senhor corrige o que ama, né? Ele corrige e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, qualquer pessoinha que ele recebe como filho, ele açoita, ele cuida. Às vezes, uma mãe e um pai dá uma chinelada no seu filho, não porque gosta de bater. Quem é que gosta? Pelo menos eu não gosto. Mas às vezes é obrigado
aquela criança entenda que nós somos autoridade e que eles estão fazendo as coisas erradas e que a gente precisa corrigir aquele momento ali para que não ultrapasse a linha. Porque se ultrapassar, daqui a pouco nós não temos mais controle. A mesma coisa é Jesus, é Deus, ele faz isso conosco. Se nós estamos querendo ultrapassar a linha que não pode, a linha vermelha, ele nos corrige aqui, para que a gente se lembre que não está certo, aqui dele está errado, que a gente está querendo ultrapassar a linha vermelha, está errado, nós não pode ultrapassar. Então, nós fomos recebidos como filho. Então, quem é filho, ele precisa corrigir. Deus precisa corrigir cada um de nós. Tá bom? Porque somos já filhos, nós não somos mais bastardos, tá? Nós somos filhos, então tem que ser corrigido. Todo filho tem que ser corrigido. E se a mãe e o pai não corrigir o filho, ele vai passar por linha vermelha, daqui a pouco ele não tem mais controle e perde o seu filho, né? Ou a sua filha. Então, que isso não venha acontecer com nenhum de nós. Então, 8. Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então aqui ele está dizendo, se ele não liga, se ele não se importa com os nossos atos, não é filho, é bastardos. É a mesma coisa de muitas mães e muitos pais que imaginam assim, eu não dou uma lapadinha no meu filho, não. Eu não faço isso, não. Eu não castigo, não. Porque eu amo. E, gente, isso não é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, né? Quem ama, dá limites. Quem ama, às vezes, não toda vida, mas às vezes é necessário, né? Corrigi-lo com uma lapada, com um castigo, com alguma coisa. Porque quem não ama, deixa o filho fazer o que quiser. É uma criança, a nossa responsabilidade é cuidar. Né? E se nós não cuida hoje, que são crianças, daqui a pouco nós não temos mais controle. Né? E a gente vai botar a culpa em Deus, porque a culpa é nossa que nós não corrigimos. Então, Jesus, ele faz a mesma coisa. Quando nós somos filhos dele realmente, e não é mais bastardos, ele também nos corrige. Ele cuida da gente. Nem que seja com um castigozinho, nem que ele deixa o inimigo machucar a gente. Né? Ele permite que as coisas aconteçam com a gente para que a gente volte atrás. Então, meu irmão, vamos ter limite, vamos dar limite, tá? Quem precisa de nós, quem depende de nós, vamos dar limite, tá? A mesma coisa Deus faz com a gente, ele também nos dá limite, né? Então, aqui o 8, né? Mas se estáis sem disciplina, é o que eu já disse, né? Da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, aquela pessoinha que realmente não tem limite, ela pode fazer o que quiser, né? O que quiser, que a mãe, que o pai não liga, né? Então, aquele ali é um filho bastardo, mas aquele que a mãe ama, que quer o seu filhinho nos caminhos do Senhor, ele cuida, ela não permite não. Tá? E a mesma coisa a Deus, aquela pessoa que ele ganha como filho, ele também corrige. E não permite de maneira alguma que ele ultrapasse a linha, nem que ele sofra ali bem muito. Né? Nem que ele permita as coisas acontecerem com aquela pessoa, com aquele filho, com aquela filha. Mas não perde não, viu? Amém? Vamos orar, por favor? Senhor, meu Deus, obrigada por a sua palavra, Pai. Nos ajude, Pai. Grave a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. Por favor, Jesus, nos lembre toda a vida que estivemos errando, que nós estivemos sendo muito falhos na criação das nossas crianças, para que eles sejam filhos teus, Pai. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada mãezinha, cada paizinho, cada avó, Pai, cada avô, cada tia que cuida de pessoas. Que o Senhor venha dar sabedoria, fé, confiança, amor por Ti, e que todo dia eles entreguem a sua família aos seus pés, Senhor. E faça o que possível para que ninguém saia da linha vermelha, mas fique, nem que seja no amarelo, mas fique ali que não ultrapasse. Em nome de Jesus, entregue cada pessoinha, cada família, cada ser humano aqui que está vendo nesse vídeo agora, eu entrego nas suas santas mãos, que o Senhor restaura, liberta, cura e fortaleça cada um na sua santa presença. Te agradeço por esse momento. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta desses conteúdos,
Compartilhe o folheto para abençoar outras vidas.